Pensando e biologando. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tiago Tel e hoje a gente vai começar mais um podcast onde iremos tratar sobre algumas adaptações evolutivas que alguns animais tiveram aos ambientes aquáticos. E vamos ter um exemplo emblemático de um grande mamífero vivente que são as baleias. Então vamos entender um pouco como é que se deu a evolução desses animais. A vida na Terra começou na água. Das muitas espécies que vivem na água, algumas das mais carismáticas são as baleias, um grupo particularmente bem adaptado à vida aquática. Surpreendentemente, o ancestral das baleias modernas pode ser rastreado até um mamífero terrestre, aparentado com o gado, os porcos e os hipopótamos. A princípio, os cientistas propuseram uma relação evolutiva entre baleias e esse grupo de mamíferos terrestres em 1883, com base em observações de similaridades em seus esqueletos. Temos uma ciência muito efetiva na comparação e na resolução de muitas questões evolutivas, que é a chamada anatomia comparada. Na década de 1990, a tecnologia de DNA revelou que os grupos estão relacionados geneticamente. Em 2007, os cientistas descobriram uma ligação crítica entre hipopótamos e baleias. Os ossos fossilizados de um grande mamífero terrestre, até então desconhecido, que pode ter passado pelo menos uma parte do seu tempo na água. Os cientistas especulam que nos 50 a 60 milhões de anos subsequentes, a seleção imposta pelos ambientes aquáticos levou à evolução da baleia como a conhecemos atualmente. Vale lembrar que essa seleção é a seleção natural, proposta criada na teoria da evolução por Charles Darwin. Lembrando que nessa seleção natural, as características que mais respondem ao ambiente de forma positiva, ou seja, que proporcionam uma melhor sobrevivência e, consequentemente, uma melhor reprodução, elas são selecionadas e passadas aos seus descendentes. As baleias modernas evoluíram a partir de inúmeras adaptações para a vida aquática. Um dos desafios mais óbvios é a capacidade de nadar de maneira extremamente eficiente. Por exemplo, a orca ela é capaz de nadar até 48 km por hora. Essas velocidades são possíveis apenas com um corpo altamente hidrodinâmico, ou seja, um corpo que permita o animal se deslocar pela água, vencendo a resistência da água. Ao longo do tempo evolutivo, a seleção natural teria favorecido quaisquer indivíduos que tivessem um corpo mais hidrodinâmico, incluindo organismos com membros posteriores reduzidos. Nas baleias modernas, é possível encontrar em seu corpo minúsculos remanescentes de ossos dos membros posteriores. Essa é a prova maior de que esses animais tiveram esses conjuntos ósseos desenvolvidos no passado e essas partes teriam sido perdidas ou regredidas. Durante o curso da história evolutiva da baleia, os ouvidos foram internalizados. Não se sabe se isso foi devido à seleção para um corpo hidrodinâmico ou por alguma outra razão, mas o resultado gerou um corpo mais hidrodinâmico. A obtenção de oxigênio é outro desafio para as baleias, pois elas precisam mergulhar por longos períodos em busca de comida. Ao longo do tempo, houve mudança evolutiva na posição das narinas, da frente para a parte de cima da cabeça. Enquanto os cientistas não tiveram certezas das forças seletivas que causaram essa alteração, uma hipótese é que a mudança na posição das narinas pode ter sido favorecida ao longo do tempo, para que a baleia moderna possa pegar mais facilmente uma lufada de ar ao subir à superfície. Além disso, as baleias podem segurar a respiração por longos períodos. As cachalotes, por exemplo, mergulham a uma profundidade de 500 metros e podem ficar submersos por mais de uma hora, enquanto buscam por peixes, lulas e outros alimentos. Uma capacidade imensa adaptativa à vida marinha.
Durante o mergulho, a cachalote depende do oxigênio armazenado em seu corpo. Pode ser surpreendente a descoberta de que muito pouco desse oxigênio fica nos pulmões. A maioria está ligada à hemoglobina no sangue ou a uma molécula de armazenamento de oxigênio, semelhante à mioglobina nos músculos. Debaixo da água, as baleias reduzem seu metabolismo, diminuindo o fluxo de sangue para os órgãos não vitais. Outra estratégia adaptativa. Por exemplo, órgãos como pele, vísceras, pulmões e rins. Enquanto o fluxo sanguíneo é mantido para o cérebro e para o coração de modo contínuo, já que esses dois órgãos são órgãos extremamente importantes. Consequentemente, durante um mergulho, a temperatura de todos os órgãos cai, com exceção de alguns poucos. O batimento cardíaco diminui e assim a demanda por oxigênio é reduzida. Regular a temperatura corporal é ainda outro desafio, uma vez que a perda de calor ocorre muito mais rápido na água que no ar. Uma espessa camada de gordura sobre a pele age como isolamento na maioria dos mamíferos oceânicos que vivem em águas frias. Assim, como um casaco quente, esse isolamento retarda a perda de calor gerada por seus órgãos internos. As baleias também mantêm uma taxa metabólica mais elevada que os mamíferos terrestres de tamanho similar, e isso ajuda a gerar calor extra. A estrutura vascular da baleia também auxilia nessa função. Às vezes, as artérias das nadadeiras e da cauda da baleia estão próximas umas das outras. Isso possibilita que o sangue arterial quente, que viaja para fora do coração, transfira calor para o sangue mais frio nas veias adjacentes, à medida que ele retorna das extremidades da baleia. A evolução da baleia ocorreu ao longo de um período de 50 milhões de anos. As forças seletivas que atuaram durante esse tempo não podem ser conhecidas com certeza, mas os fósseis encontrados até o momento sugerem que o mamífero terrestre ancestral lentamente desenvolveu diversas adaptações que deram origem às baleias modernas. E como aconteceu com diversos outros animais vertebrados, as baleias passaram por diversas adaptações e essas adaptações elas surgiram ao longo do tempo, mas não prontas. Elas foram construídas paulatinamente, a partir de pequenas modificações que os cientistas chamam de microevoluções, e a partir dessas pequenas modificações que têm como origem o material genético, o DNA, através das forças evolutivas, como é o caso da mutação e da recombinação gênica, características diversas puderam se manifestar e assim acabaram respondendo positivamente ao ambiente, indicando uma melhor adaptação e uma melhor sobrevivência. Foi dessa forma que esses animais conseguiram conquistar os oceanos e lá vivem de forma extremamente adaptada. TV7. Antene-se para os nossos podcasts. Não conte com a sorte, conte com a gente. E até a próxima. Um abraço a todos.